Estamos na Expo Revestir, nesta edição do Arena Office, com patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumai Carvalho e vou conversar agora com, acho que, o estagiário mais longevo que eu já conheci na minha vida, o Toshio, da Facilities Insight. Toshio, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Muito grato pelo convite. Agora, me explica essa história de ser um estagiário, digamos assim, eterno de Facilities. Bom, vou ter que resgatar um pouco da minha cultura oriental japonesa, né? Tem uma expressão, né, uma filosofia chamada Shoshin, que é mente de principiante. Então, quando a gente adota, né, essa postura de que a gente sempre tem uma oportunidade de aprender alguma coisa, por mais que eu esteja há 25 anos no mercado de Facilities Management, eu acredito que eu sempre vou ter algo para aprender. Mesmo porque a mudança da própria dinâmica do mercado é a exigência das pessoas. Então não tenho como eu ser um especialista em qualquer coisa do gênero, por isso que eu me considero um eterno estagiário. E como é que foi o teu início de carreira na área de Facilities? Bom, não é diferente da grande maioria, né? Eu caí nela, eu tropecei nela e comecei a trabalhar. Não se chamava nem Facility na época, era serviços gerais ou administração de alguma coisa, etc. e tal. Tinha várias nomenclaturas no mercado e só mais recentemente agora se padronizou, porque hoje nós temos a nossa própria ISO, uma ISO exclusiva para o FM, que é a 41001. Sim. E aí dali, quando eu tive a oportunidade de ingressar, né, confesso para você que não foi um mar de rosas, né? Tive meus tropeços, meus altos e baixos. Várias vezes eu tentei chutar o balde e me afastar dessa atividade, porque é meio que insana. Tem que ter muito culhão, tem que ter muito estômago para aguentar a pressão. Mas depois que surgiu, né, e foi criado e foi estipulado universalmente qual que é o conceito do Facilities Management, né? Hoje eu tenho que bater no peito e falar, puxa, eu tenho orgulho de fazer parte desse mercado. Né? Dessa história. Até um tempo atrás, eu imagino que o sonho de todo estagiário era entrar numa grande empresa com trocentos mil funcionários, aquela coisa, né? Sede própria na placa da empresa na calçada, essas coisas todas. No seu caso foi mais ou menos assim, né? Era uma empresa muito grande, mas você entrou e de repente meu mundo caiu, né? Pelo que a gente estava conversando, você acabou caindo no meio de um turbilhão ali. Como é que foi? Então, não é que eu escolhi, as coisas foram acontecendo. Felizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes corporações, multinacionais, etc. e tal. E aí eu comecei a aprender não só a atividade, mas os cenários das empresas, né? E aí cada mudança que eu tive na minha carreira, eu não sei porquê, eu mudava totalmente de segmento. Então, minha primeira jornada, minha primeira carteira assinada, digamos assim, foi em instituição financeira. De lá, fui para uma empresa familiar ligada a cosméticos, aí fui para uma telecom multinacional japonesa, aí fui para uma farmacêutica americana. Nossa! E aí eu fui cair no meio da pandemia numa instituição de saúde, aqui em São Paulo. Então, isso acaba me dando a oportunidade de ter um leque e abertura de entender vários mercados de diferentes dimensões. Então isso me enriqueceu muito, né, profissionalmente. Facilities lida muito com processo, né? Eu não digo só com processo, porque até a gente depois vai conversar um pouco, mas processos e sobretudo gente. Mas falando de processos, mudando sempre de segmento, você via diferenças de processos ou assim você tem a base de processo com algumas, obviamente, especificidades? O que eu quero entender é isso, o quanto de aprendizado de processo que você teve nessa trajetória toda. Antes de responder, vou me permitir fazer um breve parênteses, né? Para mim, tem a ver com a cultura da empresa e não necessariamente com o segmento dela. Eu costumo falar para alunos ou em palestras, né, que as pessoas às vezes se atêm a fazer benchmark
por segmento de mercado. Estou numa indústria, eu quero bater um papo contigo que você é indústria. Eu sou da área de comércio, eu quero falar com alguém de comércio para fazer benchmark. Até certo ponto faz sentido, mas por mais que sejamos do mesmo segmento, a cultura da empresa vai ditar como que vai ser o caminho que ela vai trilhar. E aí isso daí interfere, no meu ponto de vista, diretamente no processo interno dela. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito, qual que é o departamento ou a divisão que o FM tem que estar subordinado? Ou se é que precisa estar subordinado, né? É no RH? É no financeiro? É no compras? É na controladoria? É na operação? É com o CEO? É com o CEO, o próprio CEO, né? E a minha resposta é muito simples. Depende. Como que a empresa enxerga o FM? Qual que é o papel e relevância que ela tem dentro da estrutura da empresa? Se a empresa quer que o FM tenha uma postura com um olhar mais para as pessoas, para os colaboradores, é RH. Se o drive é puramente financeiro, porque a gente acaba sendo o controlador do segundo maior ou terceiro maior custo dentro da estrutura das empresas, controladoria, financeiro, etc. e tal. Sim. Então não tem certo, não tem errado. Então, muito mais do que simplesmente segmento, para mim, tem a ver com a cultura organizacional. E como é que foi agora adotar a mentoria aí no teu leque não digo de serviços, porque acho que serviços, dependendo de quem está ouvindo, pode achar que é alguma coisa mais básica, mas de proposta de solução, aconselhamento, de orientação. Confesso que assim, não foi nada planejado, mas talvez por eu ministrar aulas e palestrar, muitas pessoas vêm me procurar. Você faz coach? Eu estou precisando de um coach, eu estou precisando de uma orientação. Então, assim, eu não gosto de me apropriar de títulos indevidos. Eu tenho um grande respeito aos profissionais que estudaram para ser coach. E eu não tenho essa formação, então eu não posso falar que eu faço coach. Falar, olha, o que eu posso fazer é mentoria. Por que eu posso fazer mentoria? Porque eu acredito que ao longo da minha carreira, eu adotei alguns processos, né? E um deles é escutativo. Isso é muito bom. Então, se eu tenho a paciência de escutar, interpretar a sua dor, ou te ajudar, inclusive, a você achar qual que é o seu problema, a causa raiz, investigar a quatro mãos, eu vou ter muito mais facilidade de propor uma solução, ou chegar num meio comum, né? E aí, o processo de mentoria, quando eu faço, quando me pedem, é justamente isso. Primeira coisa, né? Eu não vou dar fórmula mágica para ninguém. Eu vou me comprometer a te escutar. Eu vou fazer perguntas-chave que vai te fazer a refletir no que você está pensando. E aí, quando você faz uma autoavaliação, você descobre que não era isso o teu foco. Você focou no problema. Você não estava olhando a solução. E aí a gente consegue construir um caminho conjuntamente de direcionar a pessoa para que ela vai ser mais feliz, inclusive. Né? Por isso que acabou caindo mentoria no portfólio. E qual é a grande dor, ou quais são as grandes dores, digamos assim, dos teus mentorados de facilities? Não só facility, né? Assim, muitos me procuram pela proximidade, pelo tempo que eu estou no mercado, mas eu atuo com qualquer tipo de profissional, independente da área. Porque eu costumo falar que os meus trabalhos de assessoria empresarial, se tiver pessoas e processos, eu consigo contribuir. Porque, mais uma vez, eu uso a escutativa, eu tenho uma caixa de ferramentas com várias metodologias diferentes, e aí eu sendo empático, entendendo qual é a dor, eu vou tirar da ferramenta e falar, olha, eu tenho uma ferramenta aqui que vai organizar as informações de tal forma que a gente vai construir um caminho junto para resolver essa questão, né? Então, as dores, geralmente, não só o profissional, mas gestores, empresários, etc. e tal, eu não tenho tempo, eu não tenho braço, eu não tenho recurso para fazer as coisas. E aí vem um outro conceito japonês chamado mottainai, que é o senso do desperdício.
Então, quantos trabalhos eu já executei nas empresas que eu começo a observar como que é a rotina do dia a dia delas e começo a questionar, poxa, mas para que vocês fazem isso aqui? E a resposta é, mandaram fazer. Sempre foi assim. Pô, Celso, você... Vamos agora uma pergunta, assim, nesse seu processo, vamos chamar de maiêutica, né? Porque é uma coisa mais meio socrática, né? Da pergunta, do questionamento. Quais são as principais resistências que você percebe por parte de quem você está mentorando? Então, tem a questão do mandar não fazer, não vou questionar. Então, assim, não, eu estou aqui para fazer ou não. Ou talvez, sei lá, facilities, a barreira é porque ele ainda talvez não se enxergue como um ator estratégico, independentemente do que ele vai fazer, mas ele tem que encarar a atividade dele como estratégica. Quais são essas barreiras ou essas crenças limitantes que talvez existam, que você percebe? Nossa, de minha cabeça, de verdade, eu não lembro de algum mentorado ter alguma resistência em alguma proposta que eu faço. Talvez o grau de cumplicidade e confiança que foi estabelecido, eu não cheguei nesse ponto. Tá. Mas eu Ou costumo ter algum tema que você isso fala assim, em nossa, aula. isso aqui eu vou... Ela leva um tempo, né? Em algum ponto de autoconhecimento, mas em aula você percebe alguma coisa? É mais natural em aula. Mentorado, de verdade, eu não lembro de ter esse tipo de resistência, mas em aula, palestra ou alguma orientação é mais comum. E aí eu faço dinâmica para sensibilizar. Você topa fazer rapidinho? Não, infelizmente, questão de Não dá tempo não tempo. dá. Mas depois... Então tá bom. Aí, você tem uma certa resistência em relação à retrofit, né? Não é que eu tenho resistência, né? Como eu falei, Motainai é a gente olhar para não ter desperdício. E para mim, fazer o retrofit pelo retrofit é um desperdício. Né? Mudar a cor da parede, mudar um layout aqui, fazer isso, aquilo, tal, sem, né, a essência e olhar para quem vai usar o espaço, que é o ser humano, para mim é dinheiro jogado fora, é um desperdício. E é Motainai. Eu imagino. Ainda mais agora que você tem a volta ao presencial, nas empresas investindo em novos ambientes, se não tiver um processo de change management colado, também não adianta nada. Exatamente. Então, para mim, são dois fatores, né? Tem uma frase célebre, né? Quem não mede, não gerencia. Então, para mim, se a gente juntar gestão de dados e informações com change management, a gente vai ter elementos suficientes para construir soluções alternativas que vai minimizar o atrito e resistência das pessoas voltarem para o presencial. Porque, de verdade, no começo, quando teve toda essa mudança do mercado em função da pandemia, lockdown, home office, etc. e tal, o retorno eu atribuía única e exclusivamente para a questão do trânsito, né, o deslocamento, etc. e tal. Mas ao conversar com as pessoas, o que aconteceu? Pô, Celso, eu mudei para o interior, eu mudei para a Baixada, né, fui morar na praia. Como que eu volto agora? Né? Lá eu tenho um custo de vida diferente, eu tenho uma qualidade de vida diferente. Ou, para quem ficou na cidade, poxa, eu não tinha tempo para acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu não tinha oportunidade de levar os meus pais numa consulta médica. Hoje eu me permito, né, as empresas são mais maleáveis com relação a isso. Então, assim, como que eu vou abandonar um tratamento de um parente meu? Claro. Né? Então, são vários fatores, elementos, que não é questão de pura resistência. A gente está afetando na percepção da qualidade de vida do ser humano. E se isso não for resgatado e trabalhado no processo de change management, vai ser muito difícil as pessoas voltar para o escritório. E a gente tem, você mencionou então o change management, o gerenciamento de dados. Aí, quando você fala dados, você vai pensar em tecnologia, obviamente. Mas assim, no fundo, é H2H, é o humano. Né? Aí, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é o humano no centro. É um humano no centro? Eu diria que é humano com humano, lado a lado. Né? Então, para quem não conhece o conceito, é muito comum ter no mercado B2B e B2B. E o H2H traz o quê? Human to human. Onde tudo que a gente for fazer, independente do que seja,
do segmento da atividade da empresa, se a indústria, comércio, agro, etc. e tal, se não tiver um olhar, um cuidado para as pessoas, que são pessoas que fazem acontecer tudo, por mais que tecnológica que seja a empresa, robotizada, etc. e tal, tem que ter ser humano. Então, se a gente não faz com esse olhar, com esse cuidado, com essa empatia, dificilmente a gente vai conseguir resgatar as pessoas, trazer para um propósito comum e gerar um engajamento, que é o engajamento que gera, né, maiores resultados para qualquer corporação. Esse é o meu ponto de vista e por isso que eu adoro o Waste to Eight. Acho que somos dois. Somos dois. Acho que cada vez mais tudo na vida é relacionamento. A gente não tem como fugir de pessoas, né? Aquela coisa que você falou. Tem que ter alguém para apertar o botão, né? Exatamente. Ou fazer um prompt. Ou alguém para copiar o prompt que alguém já fez, né? Toshio, muito obrigado. Foi um bom bate-papo, gostei bastante. Muito feliz. Eu sou um jornalista que acompanha a área de RH e gestão de pessoas há mais de 25 anos e eu costumo dizer que aqui, com a oportunidade de conversar com o pessoal de arquitetura, de construção, de facilities, parece que eu estou me sentindo dentro de RH, conversando com RH. Muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço, um prazer. E obrigado a você que nos assistiu. Faça a sua inscrição no canal do YouTube do Office Connection para ver outros conteúdos também. Falando aqui direto da Expo Revestir e mais uma edição do Arena Office.